Glória a Deus. Queridos, eu estava fazendo o meu planejamento de pregação e eu havia terminado uma série de sermãos que nós juntos aqui, até junto com outros pastores, pregamos. Série Sinais foi muito preciosa na minha vida, estudar aqueles milagres ali. Foi divino no meu coração. Deus falou comigo inúmeras vezes e vinha num planejamento. Normalmente eu tenho um planejamento de mensagens que está bem adiantado, mas dessa vez não. Várias situações, então eu fui para escolher um tema para essa manhã. E surgiu uma dúvida, uma dificuldade muito grande. Eu estava, sabe quando você começa a buscar, e eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, o que a igreja precisa ouvir? O que eu preciso pregar nesse domingo de manhã? E orando com o Senhor e falando e pedindo, eu li um texto. Lendo ali, fazendo as devocionais, eu li um texto sobre João Batista. E o texto era sobre a dúvida de João Batista. E eu com dúvida, né, de qual sermão eu colocaria, encaixaria nesse domingo. E aí eu tomei uma decisão, vou pregar sobre a dúvida. A minha dúvida gerou, né? Já estamos trabalhando numa nova série que vem aí, e nesses 2 domingos nós pregamos mensagens que não estão vinculadas a uma série, mas hoje eu vou pregar sobre a dúvida. Quem é que tem dúvidas aqui? Levanta a mão. Qual que é a área da sua vida? Quem que tem problema com as dúvidas? Porque a dúvida aparece às vezes, a gente resolve ela e toca o barco. Mas quem que já sofreu com dúvidas que atrapalharam na sua vida, na vida profissional, nos relacionamentos, nas decisões e em especial na vida espiritual? Quem é que já recebeu um dardo de uma dúvida que eu acho que veio do inferno e tirou de você a paixão e a alegria na adoração, na vida cristã? Já aconteceu isso contigo? Já aconteceu isso comigo. Algumas pessoas, elas experimentam uma fé segura, tranquila, apaixonada. Meninos, adolescentes, jovens, meninos, nós fomos ministrados pelos nossos jovens. O Dipper estava aqui no palco hoje, ministrando com tanta categoria, com tanta qualidade. O povo que liderou a igreja na adoração hoje, eles são muito jovens, eles são jovenzinhos, eles estão no Dipper, né? E a Bíblia diz que o Senhor escolheu os jovens, e a Bíblia diz, o Senhor falou, eu escolhi vocês, jovens, porque vocês são fortes. Como que Deus enxerga um jovem forte? É o coração de Deus. Ele sabe a força, a capacidade, ele sabe tudo que um jovem tem. Mas se tem um período que muitas vezes nós lidamos com a dúvida, é justamente na juventude. Imagina uma criança que cresce lá na sua casa, ela aprende pequenininha. A primeira oração das nossas crianças acontece na primeira infância. Eles são bebês e eles começam. Você fala um bebê que ainda não fala, não monta uma frase, e você fala, vamos orar, e eles juntam a mãozinha. Eles já começam a se desenvolver e aprender muito cedo. Eles crescem nessa casa, eles aprendem sobre Jesus, eles vão para a igreja. Se você perguntar de Jesus para eles, eles têm mais convicção do que muitos adultos para responder. Eles são assim, eles são fortes, eles têm um coração puro. A Bíblia falou, o Senhor Jesus falou que se nós queremos de fato alcançar, se nós queremos de fato ter uma vida cristã digna, então Jesus fala assim, faça como as crianças, adore como as crianças, cante como as crianças, declare Jesus como as crianças, porque há a pureza e a sinceridade no coração delas. Mas às vezes nós nos tornamos adolescentes, aí nós fazemos o vestibular e nós vamos para a faculdade, uma janela nova abriu. Chego na faculdade, eu encontro um universo de informações que eu não tinha. Eu vim de um ambiente onde Jesus era tudo para todos, onde Jesus era muito bem falado, onde Jesus era muito respeitado, as pessoas cantam louvores para adorar Jesus, mas lá na faculdade parece que Jesus é um manezinho qualquer, alguém sem importância, questionável. Aí ali, naquele momento, muitos dos nossos jovens enfraquecem as pernas, vida adulta. Agora eles perderam a pureza, a inocência e a sinceridade da criança, e eles estão diante da vida adulta. Isso é um problema? Não, não é um problema. É natural.
Por que nós não batizamos criancinhas na nossa igreja? Porque a Bíblia diz que todo aquele que crer será batizado. E todo aquele que crer será batizado quando? Quando eles declararem com a boquinha deles. Às vezes ainda na infância. O mais novo que eu batizei aqui na nossa igreja, se eu não me engano, né, foi o filho do Marcel e da Aline. E quando eu sentei para conversar com ele, eu tinha algumas coisas que eu precisava saber para poder autorizar o batismo dele como pastor aqui, no meu papel, na minha responsabilidade, junto com o pastor Flávio, junto com os pastores da igreja. Queridos, chegar diante dele e ter convicção de que ele não está influenciado por um outro amiguinho que se batizou, não foi uma conversa qualquer que ele ouviu no Start, por exemplo, não é? O Dani. E no Start, se você ainda não curtiu, os posts dessa semana do Start estão maravilhosos, me emocionaram. Ver aquelas crianças com as Bíblias abertas e Bíblias anotadas, coloridas, estudando e ouvindo a palavra ministrada ao coração delas. E numa ordem, né, numa coisa, um culto racional no Start. A coisa impressionante que a gente tem, às vezes. Mas eu precisava de uma convicção. Ele não estava ali porque a Aline e o Marcel, que são líderes da nossa igreja, falaram: Dani, está na hora, meu filho. Todo mundo se batiza um dia, está na hora de você se batizar. Quando eu decidi que eu queria me batizar, eu era criança, mais ou menos na idade do Daniel. Me batizei com 9 anos. A minha mãe, o meu pai e os líderes da minha igreja, eles não afrouxaram. Quer batizar? Vai para o batistério. Eu passei 6 meses na classe de catecúmenos com o irmão Geraldo. Todo domingo de manhã, classe de catecúmenos. Sabe o que é isso? Nem eu sabia. Nome feio desse, né? A gente não chama assim, a gente chama primeiros passos. Mas não foi uma celebração, foi uma indagação. Filho, é isso mesmo? Por que você quer se batizar? Eu quero batizar porque Jesus mora no meu coração. Eu tenho Jesus, acabou. Então repete. Aí você repete. Aí os seus pais, os seus líderes, um olha para o outro e fala assim: esse menino tem convicção. Não é euforia. Ele tem um entendimento de um adulto? Não. Assim como para aceitar Jesus não tem que ter o entendimento de alguém formado na EBD ou de um teólogo. A minha primeira experiência com Cristo, ela tem muito de emocional. Ela é 100% espiritual, mas ela tem muito de emocional. Eu estou sentindo alguma coisa no meu coração, então eu quero sim. Alguém me desafiou, na igreja eu fui desafiado, no pequeno grupo eu fui desafiado. Levanta a sua mão, você quer aceitar Jesus? Você fala: cara, eu não sei direito o que é isso, mas eu quero. Sabe aqueles homens que estavam ali em Atos capítulo 19, Paulo chega para eles: vocês conhecem o Espírito Santo, não temos a menor ideia de quem seja, mas a gente sabe quem é Jesus. Aí Paulo explica para ele quem é o Espírito Santo. E ali eles são batizados. Movimento do céu. Será que aqueles homens tinham dúvida? Claro que tinham. Será que uma criança que nós batizamos aos 12 anos de idade tem dúvida? Claro que tem. Tem muito que se aprender. Nós temos dúvida, sim. Eu tinha tanta dúvida que eu falei assim: vou fazer seminário, faculdade teológica, porque lá vão ser respondidas todas as minhas dúvidas. Se eu tinha 10... Quando eu fui estudar teologia, a teologia abriu diante de mim, eu não tinha mais 10, agora eu tinha 5.000 dúvidas. Que eu comecei a aprofundar, e quanto mais a gente estuda, mais a gente entende que Deus é de fato grandioso e inalcançável. Que nessa dimensão, nós não vamos alcançar o entendimento, a altura de Deus. E sabe aonde isso também não vai acontecer? No céu, porque Deus vai ser sempre Deus. Ele vai ser sempre muito maior do que nós, aqui no céu. No céu nós vamos ter uma percepção. Aliás, dúvida no céu é uma palavra que não vai ter no dicionário. Ninguém vai estar preocupado com isso. Será que quando eu chegar no céu eu vou fazer pergunta? Eu acho que essa é coisa de terraco. Essa conversa, quando chegar no céu eu vou fazer umas perguntas. Quando chegar no céu eu quero encontrar Paulo, para saber qual é o espinho na carne dele. Isso é conversa de terraco. Porque quando eu chegar no céu, e os meus olhos se abrirem, e eu vislumbrar aquilo que
olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram, mente humana nenhuma alcançou aquilo que Deus preparou para nós. Você vai estar preocupado com pergunta? Eu quero é desfrutar, né? Eu quero conhecer todos os cantos do céu, todas as dimensões espirituais que aquele lugar tem. Algumas pessoas experimentam, então, uma fé tranquila, até chegar na faculdade. Aí tem uma crise. Algumas pessoas foram tomadas por dúvidas quando testemunharam a conduta contrária aos ensinamentos de Cristo na própria família de Cristo. Ela estava indo tão bem, mas eu sou decepcionado por alguém dentro da igreja. Isso gera dúvida, isso enfraquece a minha fé. Isso é do ser humano. Nós somos capazes de ferir, nós somos capazes de ser feridos. Então a dúvida e o meu esfriamento espiritual aconteceu quando? Aconteceu quando eu tive uma experiência ruim com o irmão que está sentado do lado, na fileira da frente, ali atrás. E aí, de repente, isso gera dúvidas com relação à minha fé. Será que é isso mesmo? Será que a igreja é isso mesmo? Porque quando nós lemos a respeito da igreja na Bíblia, nós olhamos alguma coisa grandiosa que o próprio Senhor Jesus criou. E a Bíblia expõe todas as vísceras da igreja de Corinto, por exemplo, da Galácia, por exemplo. A Bíblia não esconde nada. Ela apresenta as vísceras dos heróis da fé. Eles estão numa lista, sabe o que eu posso declarar que aqueles homens são heróis da fé? Um negócio que parece cristianismo, tem muita humildade. Heróis, porque o livro de Hebreus fez uma relação e colocou aqui estão os heróis da fé. E todos os heróis foram expostos no seu pecado, na sua dificuldade, na sua limitação na Bíblia. Algumas pessoas perdem a fé devido a pecados grotescos de seus líderes. A igreja estava uma bênção, nós estávamos caminhando tão bem, e de repente os líderes, esses homens que estavam aqui comigo, cometem erros e pecados grotescos, totalmente vergonhosos, e isso abala a minha fé. Parece que a nossa fé está muito relacionada aos homens, né? As pessoas, a estrutura. Lá em Curitiba, chegou uma irmã, ela se converteu em um dos pequenos grupos, e ela chega, e ela se declara, perguntando para ela de que igreja a irmã está vindo, para a nossa igreja. Não, pastor, eu não estou vindo de nenhuma igreja evangélica, eu era católica. E ela fala, você era católica praticante ou era uma católica daquelas não praticantes? Não, eu era católica praticante, envolvida. Eu me envolvi com a sacristia, eu servia toda semana, ajudava os paramentos e preparar as mesas e tudo aquilo, toda a religião católica tem toda uma indumentária, tem muitas questões que são colocadas, muitos elementos, e ela estava ali ajudando o padre naquilo, e quando ela chegou mais perto daquele padre, ela viu que aquele padre era promíscuo, e ela viu que aquele padre, ele era um beberrão, e ela começou a presenciar que aquele padre constantemente ele estava embriagado. E ela falou, pastor, então eu comecei a buscar o Senhor e eu falei, eu vou deixar a igreja católica. E eu vim procurar uma igreja evangélica através dessa amiga, me levou para um pequeno grupo, eu estou aqui. Agora eu sou membro da Igreja Batista do Bacaxeri e graças a Deus, pastor, porque aqui tudo é diferente. Quando ela falou isso, eu dei uma respirada funda. É como se nós não tivéssemos pastores com um problema dessa ou daquela área, como se nós fôssemos perfeitos. Isso é o mundo ideal, mas nós não vivemos no mundo ideal. O mundo ideal de um cristão é sempre olhar para o lado com a possibilidade, a condição de abraçar alguém, pegar pelo colo e levar onde for necessário, às vezes todo lameado e sujo de pecado. O papel da igreja é receber uma pessoa que veio de fora e ela está cheirando muito mal. Quem é que gosta de abraçar uma pessoa que está fedida? Legendários, levanta a mão, quem gosta de abraçar um homem fedido? Queridos, a igreja do Senhor Jesus tem essa capacidade. Ela não só recebe, como vai buscar a ovelha perdida. Ela não só recebe, como abraça e troca as vestes sujas por vestes novas. Isso é o nosso papel. Mas às vezes,
Ao invés de abençoarmos, nós falhamos. Ao invés de produzir discípulos, nós produzimos duvidosos. Gente que fica desconfiado, que quando conhece as vísceras, às vezes, desse ou daquele, dessa ou daquela família, desse ou daquele líder, começa a desconfiar. Se a mensagem, o pregador da mensagem, é desse jeito, aí ele começa a questionar quem? A mensagem. Porque eu conheço muitos pregadores que pregam uma mensagem legítima da Bíblia, mas não seguem exatamente aquilo ali. E graças a Deus no nosso meio isso não é a maioria. Isso não é a maioria. Graças a Deus no nosso meio. Meio batista eu estou falando. Isso é uma exceção. Eu servi por 18 anos na Ordem de Pastores Batistas do Paraná. Mais de 350 pastores. Tivemos alguns momentos de chorar por uma queda de um pastor ou outro. Mas foi minoria. Os pastores batistas não estão abandonando suas esposas e encontrando amantes. Mas infelizmente de vez em quando nós temos que chorar. E tentar restaurar um ou outro por causa disso. Mas a dúvida, ela pode acontecer. Eu tive que, com muito jeito, explicar para aquela mulher que, infelizmente, assim como na igreja católica, de vez em quando nós amargamos algumas notícias ruins. E os dias estão muito mais difíceis, porque os bons pregadores que têm buscado o Senhor, os bons líderes que têm todos os dias vencido a sua própria natureza para fazer as coisas de acordo com Cristo, não são blogueiros. Eles não estão na internet. Os que estão na internet são complicados, não todos. O mundo gospel fez com que a igreja tratasse pastores, músicos, como famosos, aprendeu com o próprio mundo. Nós somos uma nação de tietagem. A gente acompanha as revistas. Tem gente que comprava, lembra da revista Caras? A revista Caras, você sabia tudo dos atores globais. Brigou, deu soco na mulher, nasceu bebê, fez aniversário, morreu, viajou, está na Europa, está nos Estados Unidos, está em Honduras. A gente sabia de tudo. Acompanhando aqueles homens de novela. E isso era no passado, assim, graças a Deus, hoje ninguém aqui está seguindo famosos. Mas no presente parece que a igreja gospel, deixa eu separar a igreja aqui. A igreja gospel começou a ter esse tipo de comportamento. Então tem canalhas com título de pastor que são seguidos por milhões de evangélicos. Aí fica difícil. Porque aí, querido, aí é tempo de duvidar, a pular do barco e abandonar. Mas isso não tem nada a ver com a igreja de Cristo. Isso é o mundo gospel. É o mundo dos famosos, dos cantores, que hoje são adoradores. Amanhã estão no carnaval com um shortinho curto. Essa é a realidade que a gente está vivendo. Aí passa um tempo, quem sabe, a misericórdia de Deus é tão grande, essas pessoas voltem. Mas com outro coração, com uma conversão genuína. Algumas pessoas perdem entes queridos, perde alguém importante, perde alguém que não tinha idade para morrer. Na nossa cabeça, a gente sabe que a morte não tem idade, mas na nossa cabeça humana tem idade para morrer sim. Aí algumas pessoas perdem um ente querido e ali surge a dúvida. Parece que Deus não é tão bom assim. Porque eu clamei tanto, eu pedi tanto, por esse meu filho, por essa minha filha, por esse meu pai, por essa minha mãe, por esse meu irmão. Nós clamamos tanto como igreja por aquela criança, aquele menino, aquela menina, e de repente como igreja nós estamos reunidos para fazer o sepultamento de um pequeno, de um pequenino. Aí nesse momento, tem uma irmã querida, Curitiba, a irmã Ana. A irmã Ana perdeu uma filha, esposa de pastor, Adriana, aos 30 anos de idade. E eu estive com a irmã Ana, assim, minutos depois. Aí a Ana veio, eu abracei a Ana. Eu não tinha palavras para a Ana naquele momento, foi uma morte súbita. A Adriana estava deitada, ela levanta, olha para o esposo, cai e está morta. 30 anos de idade, questão de coração. Queridos,
A Ana fala, ela olha para mim e ela fala assim: o que aconteceu? O Senhor se esqueceu de mim, pastor? E esse foi o comentário, e eu não tinha o que falar e não falei nada. Eu abracei a Ana. A Ana fez um café e me chamou na casa dela. Algumas semanas depois, sentei naquele café. A Ana falou assim: pastor, eu quero te pedir perdão. Pedir perdão por quê, Ana? Te pedir perdão pelaquela declaração. O Senhor é soberano na minha vida. Eu estava fora de mim naquele momento para questionar o amor, o cuidado de Deus sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre a minha filha. Mas ela precisou de um tempo para ela equilibrar e lidar com uma perda muito grande, que seria difícil para qualquer um aqui. Tem alguém que perdeu o filho aqui, filha, levanta a mão. Tem uma minoria aqui que teve essa experiência. A maioria não sabe nem o que eu estou falando. A maioria não sabe o que a irmã Ana passou. É uma experiência que nós ainda não tivemos. Mas quando temos algumas experiências, o que vem é a dúvida. Será que Deus me ama? Né? Quem é que já falou assim, às vezes brincando, às vezes meio verdade, eu acho que Deus está de brincadeira comigo. Confessa teu pecado, levanta a mão aí. Porque Deus não brinca com ninguém. Mas olha o que está em Mateus 11, capítulo 2. João Batista estava na cadeia. Está ali, né? João Batista estava na cadeia. E quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vindo. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui? João Batista tem uma dúvida. Jesus é Jesus, mesmo ainda não chegou o tempo de Jesus se manifestar. Esse homem que eu conheci, o homem que eu batizei, é o Messias, o Filho de Deus que se tornou carne, está entre nós, ou eu continuo aguardando? Gente, não, a dúvida não é do pastor Tunala, é do João Batista. Tempos difíceis podem produzir dúvidas no coração da gente. Dias difíceis de João. João estava na cadeia, preso. Herodes estava ali, mandou prender ele. Naquela adversidade da prisão, Jesus, o Messias que havia de vir, ou é outro, ele está pensando na cadeia. Então, vamos pensar nas possibilidades. Essa pergunta, a dúvida de João, faz a gente pensar. Por quê? Porque era João. A dúvida de Pedro de declarar: eu sou discípulo de Jesus, e não negar, faz a gente pensar. Eu tenho facilidade para entender Pedro andando sobre as águas e fraquejar e de repente, aquilo é novo demais. Um homem andar sobre as águas. Pedro vai e fraqueja. Levi estava falando sobre isso aqui. Mas eu não tenho dificuldade para questionar isso. Se Jesus falasse do outro lado: vem aqui. Se eu não estou num momento muito bom, eu falei: não, faz o seguinte, deixa eu pegar um barquinho. Deixa eu pegar uma prancha. Deixa eu colocar aqueles negócio de bebê aqui no bracinho para atravessar andando sobre as águas. Assim, Jesus está falando: não, Márcio, venha. Sou eu que estou mandando. Pode vir, confia em mim. O meu fardo é leve. Pode vir que você vai andar sobre as águas. Vou olhar bem nos olhos de Jesus e vou dar o primeiro passo. Pedro fez isso. O segundo, terceiro passo, parece que ele duvidou. E aí ele fraquejou. Consigo compreender Pedro. Eu tenho a mesma natureza que ele. Confesso ter um pouquinho mais de dificuldade para entender Pedro, depois de tudo que ele viu, as mulheres perguntar: você é um deles? E ele dizer: não conheço. Jesus de Nazaré? Não sei quem é. Você tem um jeitão dele, você fala como ele, você se veste como ele, teu bonezinho é igual ao dele. Pedro, pelo amor de Deus, eu não acredito que você falou um negócio desse. Que dúvida é essa, homem? Estava tão claro que vale a pena morrer por Jesus, agora você diz que não? Dúvida. Essa pergunta de João soa muito estranho vindo da boca de João. Bom, o que a teologia, a história, o desenvolvimento teológico de 2000 anos dizem? Ou, vou usar aqui,
referências de teólogos mais contemporâneos, 200 anos, 300 anos, né? Um pouco mais aqui, mas tem algumas teorias. Os teólogos resolveram discutir essa questão, e eles pensaram assim: bom, João fez essa pergunta provavelmente para que ajudar os discípulos deles. Olha os caras querendo livrar a cara do João. Ele fez essa pergunta e falou: discípulo, vai lá perguntar para Jesus se ele é realmente o Jesus ou se nós vamos continuar esperando outro. Aí os discípulos vão, aí alguns teólogos vão defender: João estava querendo que os discípulos compreendessem, os discípulos dele, ele tinha vários discípulos, seguidores, que ouviam a sua mensagem, que andavam ao seu lado, que pregava no deserto, vai lá, e então João está ajudando, é uma lição discipular, primeira teoria. Segunda teoria, João não questiona a messianidade de Jesus, ele não está questionando Jesus, o Senhor é o Messias. Parece que o texto não foi bem escrito. João está perguntando assim: Jesus, é essa a maneira que o Messias deveria se posicionar? Porque João também está esperando aquele Jesus que vem, aquele Messias que vem para aplacar o inferno, aquele Jesus que vem para trazer paz para todos os cantos, aquele Jesus que vem para trazer uma vingança sobre todos aqueles que oprimiram, estão oprimindo o povo. Uma teoria. Então, é só assim, ele não questionou quem é Jesus. João sabia quem era Jesus, mas ele questiona a maneira de Jesus. Quer dizer, está querendo virar o conselheiro de Jesus. Jesus, faça do meu jeito, que do meu jeito é bem menor. Quantas vezes você fez isso? Quem sabe já fez isso ainda hoje, está fazendo isso na sua história, na sua vida. Jesus, eu tenho um plano, eu vou te apresentar, o Senhor só executa. Só realiza. Senhorio nada. Lightfoot, um desses, o mais radical de todos, diz que João fez essa pergunta por Jesus não fazer nada pela situação dele. Olha esse teólogo aqui onde ele chega. João Batista está preso, correndo risco de morte, e não só risco, ele foi morto, decapitaram a cabeça dele naquela prisão, e aí João para pensar, Jesus não fez nada pela minha situação, eu estou preso, ele que veio para ser o vingador, ele que veio para ser o libertador, ele não me liberta da prisão. Aí ele faz uma pergunta: Jesus, é você mesmo ou a gente tem que continuar esperando o outro? São teorias. São diálogos da teologia ao longo de muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. Bom, quem é que não fez uma pergunta desse tipo? Onde está Deus nessa história? Será que Deus não acordou naquele 11 de setembro, onde as torres gêmeas foram atacadas e milhares de pessoas foram mortas ali nos Estados Unidos? Será que o Senhor não acordou naquele dia em que veio água sobre Porto Alegre e região, numa quantidade absurda? Será que o que aconteceu ali no Haiti, pastor Hilton, irmã Kátia, será que Deus não acordou naquele que ele foi tomar um lanche e o Haiti foi destruído por algo que mexeu e revirou toda a terra no Haiti e matou tantas pessoas e causou um dano muito grande àquela nação? Será que quem não fez uma pergunta como essa, o que aconteceu? Aonde está Deus quando uma criança é tocada indevidamente por um adulto? Billy Graham foi um dos maiores, sem sombra de dúvida, dos nossos tempos aí, o maior pregador. A Fundação Billy Graham diz que ele pregou para aproximadamente 2 bilhões de pessoas. E ele numa das pregações, ele declara que um dia ele precisou se ajoelhar e pedir perdão a Deus, porque ele havia duvidado da palavra. Nos estudos ele começou a duvidar da palavra, da autenticidade, da veracidade, da inerrância da palavra de Deus. E aí Billy Graham, ele conta que ele dobra o joelho dele, quando ele cai a ficha dele, aonde a mente dele havia levado ele cai em prantos e pede perdão. Aí Billy Graham fala que ele levanta daquela oração, e a pregação que ele prega tem um alcance muito maior de vidas, porque ele fala: daquele dia em diante, eu comecei a pregar a verdade que eu acreditava.
a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas será que às vezes a gente não vive a palavra de Deus, a gente conhece a palavra de Deus, mas na hora de realmente colocar isso em prática a gente se esquece? Mateus continua no versículo 5 e versículo 6, em cima dessa resposta para Jesus, onde ele fala: ide, anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres, aos pobres está sendo pregado o evangelho de libertação. Os pobres oprimidos, os pobres que passam toda sorte de sufoco, o evangelho chegou para os pobres também. Você não está vendo isso, João? A realidade diante de João não é muito diferente. A gente vive num mundo cruel, um mundo violento, um mundo injusto. O Império Romano era horrível. Ele ganha em algumas coisas da atualidade e perde em algumas coisas que a atualidade também é boa. Para produzir maldade, para produzir sofrimento, para produzir desgraça, para produzir opressão, para produzir perseguição. Essa semana, muitos cristãos morreram, assassinados com tiros, só pelo fato de serem cristãos. Igrejas estão sendo queimadas, porque isso é um mundo cruel que a gente vive. E Deus não saiu, não cochilou, Ele não dorme nem cochila. Ele continua do mesmo jeito, do mesmo tamanho, acompanhando do mesmo jeito. Quando foi perguntado para Billy Graham aonde estava Deus no 11 de setembro, aí a resposta de Billy Graham foi: ele estava no mesmo lugar quando o filho dele foi morto numa cruz. No lugar da soberania, da autoridade máxima, do controle de todas as coisas. Mas João, na mente dele, como na mente de todos os outros, conhecia a profecia. Isaías 35 diz assim: o deserto se alegrará. Está falando de Jesus aqui, gente. Isso aqui é um dos textos proféticos com relação ao Messias. O deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheios de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como os montes Carmelo e o monte Sarão. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos. Digam aos desanimados: não tenha medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar, Ele vem para castigar os nossos inimigos. Olha o vingador. Olha aqui, falando de Jesus. Eles tinham essa profecia aqui, gente, diferente de muitos de nós. Eles tinham isso aqui inteiro na cabeça deles, decorado. Eles estavam esperando esse que traria flores para os desertos, que faria com que a maldade fosse aplacada. E isso é verdade? Claro que é verdade. Nenhuma profecia de Jesus não foi cumprida ou vai deixar de ser cumprida no futuro. Mas o Jesus que eles estavam testemunhando era humilde, era paciente, era simpático com as pessoas, não era tão duro assim, não entrou nos palácios para dar com o seu exército para tomar a liderança, não fez nada disso. Versículo 5 diz: com a chegada do Messias, os cegos começaram a ver, os surdos começaram a ouvir, os aleijados pularam e tiveram descanso, e os mudos cantaram de alegria, pois fontes brotaram no deserto e os rios correram pelas terras secas. E a areia quente do deserto virará um lago, e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais do deserto virarão brejos, onde crescerão tábuas e juncos. Haverá ali uma estrada que será chamada de caminho de santidade. Bom, a profecia está falando do que Jesus produz. Ele produz isso mesmo e continua produzindo, e vai produzir muito mais, porque tudo que é mal e ruim vai ser aplacado pelo poder desse Deus. Algumas pessoas, elas preferem a dúvida. Algumas pessoas não conseguem enxergar. Alguns jovens começam a se declarar que são ateus. Eu tive com vários desses que fizeram essa declaração para mim, que são ateus. E uma coisa que os jovens que se dizem ateu precisam entender é que para ser ateu precisa de muito mais de maturidade do que a juventude. É mais difícil ser ateu, muito mais difícil ser ateu do que acreditar que Jesus é Senhor, poderoso, soberano,
Porque o ateísmo não tem tantas provas para oferecer para os seus adeptos. E ateísmo é um tipo de religião. E o que você acredita? Eu sou ateu, eu acredito no nada. Um Deus que não existe um Deus. Mas o cristianismo tem 2000 anos de história. O povo de Deus tem muitos anos de história. São 4.000 anos de história, 5.000 anos de história, onde Deus começa a se relacionar. O povo de Deus e o cristianismo têm histórias para contar do Deus que abre o mar vermelho, do Deus que transforma águas amargas de Mara em águas potáveis para serem tomadas, de um Deus que faz coisas incríveis e extraordinárias, de um Deus que arrebata, que pega um homem como Elias e simplesmente leva, num Deus que a ponto de uma oração ele faz chover, e a ponto de um castigo ele faz parar de chover, porque ele tem poder e autoridade. Então, na sua história, você tem muito mais fatos para declarar e pregar o Evangelho de Cristo através da sua vida, de fatos que aconteceram na sua história, do que situações onde a presença e a existência de Deus e a soberania e o senhorio de Jesus pudesse ser questionado por nós. Não tem como. Tem que fazer um desafio muito grande. Tem que não submeter, tem que se colocar diante de muitos orgulhos e muitas vaidades, para criarem barreiras e muros para que o Evangelho não consiga penetrar. E o simples toque de um Deus criador de todas as coisas muda a sua realidade. Quando eu era adolescente, eu também questionei a existência de Deus. Quando eu era adolescente, eu também fiquei confuso com relação às verdades que eu conhecia. Em um momento da minha vida, ali perto dos 19 anos, eu também olhei para trás e falei, será que tudo que os meus pais, os meus avós, bisavós pregaram, não é verdade? Será que a igreja não é isso que eles falam? Será que eu realmente preciso de Jesus para ser salvo? Essas respostas, nós já sabemos que não vêm dos livros. Os livros nos dão muitas respostas. Sou grato a Deus por todos os livros que eu li, pela faculdade que eu fiz, pelos cursos que eu já fiz. Eu sou grato a Deus por tudo isso, mas eu sou muito mais grato pelas experiências que Deus me deu, para que eu nunca mais precisasse ter uma dúvida de que Ele é o Senhor da minha vida. E isso é pessoal. Então o que a gente precisa no dia difícil é entender, tem um Deus que é poderoso e que dá sinais. Tem sinais do mover e do poder de Deus na nossa vida como igreja? Tem. Eu vejo e encontro tanta solidariedade nas famílias, nas igrejas, nos projetos tão preciosos missionários. Eu encontro casais que vivem um matrimônio sério, comprometido com a Bíblia, e são felizes juntos, apesar de serem diferentes. Temos corpos diferentes, temos personalidades diferentes, temos heranças familiares diferentes, mas nos unimos como um casal e passamos uma vida juntos e construímos um lar e uma família. Essas pessoas, elas estão dizendo não para tanta coisa, para isso se manter na vida dela. Bom, isso para mim é uma prova de um Deus que se manifesta. Há pessoas sendo curadas, restauradas, milagres acontecendo. E há comunidades sérias que pregam o Evangelho em todos os cantos desse planeta. Tem gente pregando falso Evangelho. Lá na Bíblia, no Novo Testamento, você vai encontrar isso em Gálatas, você vai encontrar isso em Efésios, você vai encontrar isso em Romanos, você vai ver a preocupação dos primeiros com o falso Evangelho que está sendo pregado. Mas o Evangelho de Cristo continua sendo pregado. A igreja, ela não diminuiu, ela cresceu. A igreja não tem mais o mesmo tamanho. Na época dos apóstolos, os estudiosos acreditam que havia em torno de 25 mil cristãos no mundo antigo. Nós não somos 25 mil cristãos verdadeiros que vão ser arrebatados, levados ao céu. Nós não somos 25 mil. Aliás, nós somos um número que desconhecemos, porque só tem um que conhece a sua igreja, o tamanho da sua igreja, que é Jesus.
A igreja de Jesus, de fato, não tem placa. Ela não é batista, nem presbiteriana, nem Assembleia de Deus. A igreja de Jesus é a igreja de Jesus. Ela se reúne e se organiza ao longo da história como uma denominação. Nós amamos a nossa denominação. Trabalhamos em prol da nossa denominação. Hoje eu mandei uma mensagem para a liderança, mandei um link para a liderança da igreja, falando, olha aí, Norte Catarinense, nascendo mais uma igreja batista aí em Camboriú, né? Camboriú, aquela região, ou Balneário, não sei. Eu estou celebrando. Tem tão poucas igrejas batistas na nossa região que eu estou celebrando mais uma igreja batista. Que um irmão, né, é Salvos pela Graça, o nome da igreja, Igreja Batista Salvos pela Graça, né? Coisa preciosa. Cremos nisso de todo o coração, de todo o coração. Eu queria que você ficasse de pé, porque nós vamos orar. Eu não sei que tipo de dúvida que já passou pela sua cabeça, ou eu não sei que tipo de dúvida que você tem. Eu não sei, Vanderlei, lá naquela UTI, que tipo de dúvida passou pela sua cabeça. Mas uma coisa eu sei, você tem uma prova de que Deus te ama. E Ele estava contigo na UTI. Ele estava lá, porque senão você não estava aqui. E graças a Deus por você estar aqui, junto com a sua família, junto com os seus filhos, porque Ele é um Deus pessoal. Nós não precisamos duvidar dEle. Nós temos um Deus que Ele é que sabe os planos que tem para as nossas vidas, conforme diz Jeremias 29:11. Nós temos um Deus que Ele responde em Mateus 21:21. Eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se, atire ao mar, e assim vai ser feito. Olha a proposta de Jesus. Se vocês tiverem convicção da fé de vocês, não duvidarem, vocês vão ver coisas grandes, maiores do que aquelas que vocês já viram. Quando Tomé duvidou, a reação de Jesus não foi uma reação de ódio, de raiva, de autoridade que estava, né? Ele não fez isso com João. Ele falou, só vá lá e diga para João o que está acontecendo. Testemunha, ele está preso, ele não está sabendo, ele não está vendo. Quando chega Tomé, ele fala, Tomé, é só dar um passo para frente. Você falou que só creria se tocasse, é isso? Então dá um passo para frente, toca. Talvez Jesus está falando com você agora, estendeu a mão dele e falou assim, querido, só dá um passo para frente, toca aqui na minha mão, toca aqui. Paciência comigo, na minha adolescência, paciência contigo, em qualquer momento da sua história. Então é o momento da gente orar e falar, Pai, nós reconhecemos que muitas vezes a dúvida tomou conta do coração da gente, ou quem sabe tem uma dúvida aqui. Bom, talvez eu não tenha respondido a sua dúvida nesse sermão, mas eu tenho uma proposta para você. Pega essa dúvida, coloca do lado e avança e deixa Deus, porque Ele vai trazer resposta, porque Ele é o Deus das respostas. Fecha os olhos. E eu queria que você falasse com Deus e falasse, Pai, me perdoa, porque às vezes a incredulidade toma conta do meu coração, nos meus negócios, na minha família, com os meus filhos. Às vezes eu sou incrédulo, que eu vou ver o meu filho, a minha filha adorando o Senhor de peito aberto, de coração aberto. Às vezes eu desconfio, porque a dúvida dos meus filhos me levaram para longe da fé centrada no seu coração. Talvez você tenha que pedir perdão a Deus pela desobediência. Eu conheço a palavra, e mesmo assim eu fui capaz de ser desobediente. Talvez a pedido de perdão é pela falta de amor. Eu preciso realmente reconhecer esse Jesus com todo o meu entendimento, com todo o meu coração, amando Ele com todas as minhas forças. Você fez essa oração? Fala, pastor, eu estou nessa. Levanta a mão. Fala, pastor, eu estou aqui, eu estou pedindo perdão aqui, porque às vezes a incredulidade, a falta de fé, a dúvida, ela é mais forte do que o amor de Deus, é mais forte de tudo que eu vivi. João Batista não tinha direito de fazer aquilo, sabe por quê? Porque diante dele, ele viu o céu se abrir, ele ouviu aquela voz dizendo, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, eu me comprazo, como diz as Bíblias mais antigas. Foi ele que fez aquela declaração e falou assim, olha, Jesus, eu sei que você é o Messias, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, quem sou eu para te batizar? Aí passou um tempo,
ele está na cadeia. Aí ele está falando: és tu mesmo, Jesus? E o Jesus que teve paciência com João Batista, que teve paciência com Tomé, que teve paciência com Pedro, tem paciência com você. E ele te ama de um jeito que ninguém jamais vai te amar. Você se sente amado? Nicole, Mateus, você se sente amado pelo Joaquim? O olhar dele, a ternura do Joaquim. O Joaquim nunca vai ser capaz de amar vocês do jeito que Jesus ama vocês. Você se sente amado pela sua esposa? Ela nunca vai conseguir chegar perto do amor que Deus tem pela sua vida. Você se sente amado pela sua mãe, pelo seu pai? Eles nunca vão ser capazes de te amar como Jesus te amou, querido. Nunca, nunca, porque o amor de Jesus é incalculável. Então tudo que nós não queremos é duvidar. Tudo que nós não queremos é viver um cristianismo medíocre, mas um cristianismo centrado, exato. Jesus no centro da nossa vida, do nosso coração, das nossas decisões, das nossas atitudes, dos nossos negócios, dos nossos filhos, dos nossos netos. Jesus no centro da minha agenda. A tua agenda é de Jesus? Ou a sua agenda é do dinheiro, é de mamão? Então, querido, vamos orar, terminar o culto. Pai amado, nós sabemos que não há nada, absolutamente nada que se compare ao Senhor. Nós sabemos que não há na história da humanidade histórias tão belas quanto as histórias que o Senhor nos contou, que a palavra nos contou. Não há histórias lindas e profundas com tantos significados na história da humanidade como a história de um filho pródigo, porque nós sabemos exatamente o que é ser pródigos. Não há nada mais perfeito e lindo do que a tua promessa, a tua proposta de perdão dos nossos pecados. Não há nada mais perfeito, partindo do coração de um Deus, de que uma misericórdia que homens condenáveis como nós pudéssemos provar e conhecer da tua presença. Isso não é futuro, isso é presente. Que pessoas como eu e os meus irmãos pudéssemos ser alcançados pela salvação. O Senhor simplesmente resolveu liberar perdão pelas nossas vidas e se aproximou, escolheu fazer isso na cruz do Calvário. Tudo que nós queremos declarar: tu és o Deus da nossa salvação. Tudo que queremos dizer que como igreja nós vamos avançar, como famílias do Senhor nós vamos avançar para fazer a sua vontade, porque os seus planos são os planos perfeitos. E o que nós queremos, com a ajuda do Espírito de Deus, é que os teus planos sejam de fato os planos do nosso coração. A tua vontade seja a vontade da nossa mente, tão fértil, tão criativa e tão capaz de produzir propostas. Nós queremos te honrar dia e noite, em espírito e em verdade. Liberta as pessoas aqui. Tira toda dúvida, tira toda fraqueza espiritual. Faz com que as pessoas consigam andar na velocidade do Espírito, movidas e conduzidas pelo Espírito. Visita todos os nossos encontros essa semana, dos ministérios relacionais, os nossos pequenos grupos, os ministérios que vão atuar de alguma forma. Visita as famílias desconhecidas da igreja com o Vida Nova Social e levando o amor de Deus a eles. Abre as portas, Deus, do nosso coração, para que pessoas possam ouvir mais uma vez a história de um Deus que se fez carne, habitou entre nós e mudou a nossa história. Te louvamos e te agradecemos, e em nome de Jesus oramos. Amém.